Amém, querido? Glória a Deus pela sua vida, que se achegou a esse lugar profético. A presença dele está aqui, amém? Glória a Deus, aleluia. Você pode fechar os seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, com o coração rendido, Deus. Queremos sim, Deus, que o Senhor encontre em nós um coração quebrantado, porque esse coração o Senhor não rejeitará, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós queremos declarar que só o Teu Espírito tem liberdade sobre cada mente, sobre cada vida aqui representada, sobre a vida daqueles que nos assistem, Senhor. E declaramos, Pai, que a Tua palavra, Senhor, ela frutificará. Vem retirando, Senhor, todo o espírito de religiosidade, vem quebrando todo o espírito de crítica. Vem, Deus, abrindo o nosso coração para que venhamos, de fato, receber a Tua palavra, para que de fato estejamos de pé, fortalecidos, alimentados. Senhor, usa a minha vida, usa a minha boca, faz a maneira que lhe apraz, Senhor. Declaramos no nome de Jesus uma palavra rema nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Nós temos sido ministrados poderosamente, queridos. Muitas vezes eu não estou aqui, muitas vezes não, 2 semanas que nós não estávamos aqui. Tem outro louvor de fundo? Mas eu acompanho, eu me alimento, amém? Nós fomos ministrados poderosamente pela vida da pastora Sandra. Vença em constância, tempo de maturidade, de plenitude. E hoje eu quero falar com você sobre processo. Amém? Você quer romper a inconstância? Então você tem que se submeter ao processo. Você quer viver uma vida de maturidade? Você precisa se submeter ao processo. Porque o tema é submeta-se ao processo, porque muitos nesses dias têm buscado fugir, buscado atalhos, não querem pagar o preço, não querem que o azeite seja extraído. A uva, ela precisa ser passada pela prensa ali, esmagada, para que o vinho seja extraído. E muitas vezes as pessoas, elas querem esse imediatismo. Ah, Deus falou e tem que ser para hoje, não quer esperar o tempo. E o Senhor fala para mim e para você, igreja, submeta-se ao processo. Você vê que hoje em dia as pessoas por tudo, elas querem desistir. É uma desistência, é uma inconstância. Mas, queridos, vale a pena perseverar, porque os que perseveram herdam as promessas. Às vezes nós nos achamos prontos e nós não estamos. Todos os dias estamos sendo processados dentro dos nossos lares. Na vida conjugal, na vida com os filhos, dentro da igreja, estamos sendo afiados. E é muito fácil desistirmos. Ah, meu Deus, estou passando uma crise no meu casamento. Aí muita gente dizendo, vou me divorciar, vou desistir. Ah, naquela igreja tem tanta gente difícil. Querido, igreja não é lugar de perfeição, amém? É lugar de aprimoramento, é lugar de adoecidos, porque Deus não veio para os sãos, mas para os doentes. E as pessoas querem fugir. Ah, não, eu quero o altar, eu quero o microfone, não quero esperar o tempo. E muitas vezes estão forçando a porta que Deus ainda não abriu. Espere o tempo, submeta-se ao processo, amém? Processo é a palavra de origem latim, que significa procedere, sistema, maneira de agir, ou conjunto de medidas para atingir um objetivo. Você entende que através do processo, Deus, Ele quer nos ensinar tantas coisas. Existe um objetivo através do processo. Amém, querido? E o processo nas nossas vidas é pedagógico. Esses dias eu e Socorro conversávamos e eu olhava lá atrás, a gente olhava lá para trás. Foi através do processo, e está sendo, porque a perfeição só será alcançada na glória, queridos, enquanto você estiver aqui. Você será como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então, queridos, é todos os dias o Senhor nos moldando para que nos tornemos parecidos com Ele, amém? Nos aprimorando. Então, eu olho lá para trás e eu digo, meu Deus, eu não sou mais a mesma. Mas não foi através de dias de tranquilidade. Foi através de desertos, dias de adversidade, onde muitas vezes a carne quis gritar, onde muitas vezes a carne quis fugir da batalha espiritual. Quem estava aqui ontem, na consagração, foi o quê? Foi bênção, ainda estou aleluiada, glória a Deus. Palavra poderosa, queridos.
Então o processo, Deus, ele é intencional, ele quer nos ensinar tantas coisas, ele quer nos conduzir a esse lugar de maturidade. Ele quer extrair de mim, de você o melhor. Às vezes achamos que não teremos força, às vezes achamos que não vamos dar conta, mas o Senhor diz: olha, eu sei como trabalhar, não fuja. A porta de fato, queridos, é estreita. Amém? Nós temos visto nesses dias tantos falsos profetas se levantando. É uma facilidade tão grande. São tantas chaves, são tantas bênçãos. Você escuta pessoas falando que Deus prometeu algumas portas que está relacionada a pecado. Existem pastores brincando o carnaval. Você acredita nisso? Queridos, é o fim dos tempos mesmo. E a gente precisa realmente estar alerta, atentos, entendendo que a vida de um crente não é uma vida só de deserto, amém? É uma vida de processo. Às vezes eu estarei no monte. E às vezes eu estarei no deserto. Altos e baixos. Porque a própria estação, ela é cíclica. Não é só outono, não é só inverno. Apesar que estamos vivendo esse calor intenso. A gente já não consegue mais discernir as estações por conta da própria desobediência do homem. Mas Deus, ele é intencional. E eu e você precisamos perseverar. Precisamos resistir e obedecer ao processo. E buscar em Deus discernimento. Se eu estou vivendo um processo, a permissão de Deus, para que algo seja extraído, existe um objetivo através do processo, amém? É um objetivo, algo que Deus ele quer extrair. Ele quer nos aprovar, igreja. Ele quer nos levar a um outro nível. Somos o reino em movimento. Ele quer nos levar a experiências novas, uma autoridade maior, uma unção maior. Não simplesmente a um cargo eclesiástico. E o objetivo do processo é nos moldar. E eu falava, estou um pouco esquecida, você me ajuda, as noites estão bem intensas ainda com minha bebezinha, mas Deus é bom, é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa, amém? Quando estamos fracos, que fortes somos. Então a gente precisa discernir, Senhor, o que eu estou passando é a tua permissão ou é uma colheita de pecado? E queridos, se você está sensível à voz do Espírito, não tenha dúvida que ele vai sinalizar. Porque quando estamos no centro da vontade de Deus, todas as coisas vão cooperar para o meu e para o teu bem, amém? Porque, queridos, nós precisamos de fato trazer à memória o que nos dá esperança e colocar essa palavra em prática. Ei, às vezes é uma adversidade, é uma luta que estamos travando. E é fato, queridos, que todos os dias travamos uma luta no reino do Espírito. E tem coisas que Deus permite para que eu e você venhamos ter noção da dimensão dessa guerra espiritual. Mas o Senhor diz para mim e para você, querido, se você está no centro da minha vontade, se você tem certeza que você foi chamado para um lindo propósito, todas as coisas irão cooperar para o teu bem. Amém? Então, quando Deus nos coloca em determinados processos, porque Ele tem a finalidade, tem como objetivo nos moldar. Moldar a nossa carne que fede, o nosso temperamento. Às vezes somos muito sanguíneos, coléricos, somos orgulhosos, rancorosos, somos imediatistas, tantas coisas que precisamos nesses dias olhar para o espelho. E eu digo que esse espelho nós conseguimos enxergar quando paramos para conversar com Deus e ouvir a voz, onde o Espírito de Deus vai dizer: olha, filho, é para você. Essa atitude já não é mais pertinente. Ei, quanto tempo tu vai ser reprovado com essa reação? Quanto tempo tu vai agir dessa mesma forma? Eu quero te fazer imagem e semelhança, cada dia mais parecido, a ponto de sermos confundidos com Ele. Imagine, querido, que nível eu e você precisamos desejar chegar, moldados. Amém? Parecidos com Ele. Então o processo vai vir, queridos, às vezes
dentro da nossa casa, no ambiente de trabalho, às vezes externamente, para que o Senhor nos molde, gerando em nós confiança, gerando em nós perseverança, gerando em nós raízes mais profundas, como o bambu. Parece que a gente vai quebrar, mas a árvore vai e a raiz permanece. Você permanece de pé. Você permanece semeando, vivendo o seu propósito. E o Senhor diz, olha, essa oposição que se levanta não é para te destruir, não é para te matar, é mais para te levar para um nível maior, querido. Quanto mais perto você está de desfrutar uma promessa, de ser levado a um outro nível, entenda que uma oposição vai se levantar. Mas quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, essa oposição não é para te matar, mas é para te levar a um nível maior, é para te promover. Então não tenha medo. Não é fácil, querido. E eu e o Socorro conversávamos esses dias. E eu dizia, Senhor, quantos processos. Em todas as áreas. E muitas vezes a vontade da carne foi de desistir. Eu não preciso disso, eu não quero. Mas como vale a pena nós obedecermos e perseverarmos. Porque às vezes nós nos achamos prontos e o Senhor diz, não está pronto. Eu preciso trabalhar na tua estrutura. Para que quando você venha a crescer como uma árvore, as adversidades não façam você desistir ou você morrer. Tem muita gente com pressa. Ah, Deus falou, pastora. E parece que ninguém está entendendo, ninguém está ouvindo, a porta não está se abrindo. É porque você não está pronto, querido. Você serve a um Deus soberano, amém? A Bíblia diz que Ele é Deus que muda as estações, que estabelece reis, tira reis, Ele é soberano. Ei, descansa na vontade dEle. Se submete ao processo e deixa que Ele faz, deixa que a porta Ele abre, amém? É o favor dEle, a graça dEle. Às vezes é uma maturidade tão grande e você vê que a maturidade só está de boca para fora. Por tudo desiste, por tudo retrocede, por tudo paralisa. Então, o objetivo do processo nas nossas vidas é nos moldar. Tiago capítulo 1, do 2 ao 4, é nos aperfeiçoar. O ouro, para ser refinado, para as impurezas serem extraídas, retiradas, precisa passar pelo fogo. E como a pastora falava ontem, se tudo está muito tranquilo, querido, eu começo a desconfiar. Não que eu me acostume com o deserto, amém? Porque deserto, querido, não é estado, é um estágio, amém? A vida de um cristão é cíclica. Se você está passando muito tempo no mesmo deserto, comece a estar com os ouvidos abertos e discernir, Senhor, eu estou sendo reprovado em algo? Não, Jesus, o Senhor está permitindo. Tem algo sendo muito poderoso extraído dentro de mim. É o azeite, amém, querido? É o vinho, é a alegria, é uma autoridade. É o fruto do Espírito que precisa ser evidenciado. As nossas reações, as nossas atitudes, para que eu e você venhamos refletir o caráter de Cristo. E a gente vai passar por essa prensa. Tiago capítulo 1, 2 ao 4. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo, de alegria, o fato de passardes por diversas provações. Ei, querido, entenda, você é um ser espiritual. A provação, ela tem como finalidade te moldar, te aperfeiçoar. E quando a Bíblia diz aqui, tem como alegria. Você não vai sair dessa situação do mesmo jeito, amém? Você vai sair maior, você vai sair melhor. Perceba as lutas que você já travou e quando você passou por elas, você já não é mais a mesma. Malena não é mais a mesma. Socorrinho não é mais a mesma. Eu olho para mim e digo, meu Deus, eu não sou mais a mesma. Cíntia não é mais a mesma. Márcio não é mais o mesmo. E a gente acha que não vai dar conta. E o Senhor diz, olha, eu estou te aperfeiçoando, eu estou te moldando. Então tem alegria. O fato de passar por diversas provações, porque eu estou moldando. Eu sou intencional, eu estou te ensinando algo.
Comece a discernir, a entender o que o Senhor Ele quer tratar com você em meio a esse processo. Versículo 3. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. O processo que eu e você viemos passar, queridos, no mínimo, vai extrair em mim e você perseverança. Não desista, amém? Não chute o balde. Persiga, persista. Porque Deus Ele está te moldando. Então o processo tem como finalidade nos moldar, gerar em nós experiência, autoridade. Romanos capítulo 5, do 3 ao 5. Azeitonas esmagadas, querido, está relacionado a unção. E unção não vem você dormindo, assistindo Netflix, não. Unção vem através das adversidades. É autoridade gerada por Deus na minha vida e na tua vida. Você pode olhar aí para trás quantos processos você já passou, quantas lutas você já venceu. E, queridos, nós somos consolados por Ele para consolarmos, amém? E você pode dizer em diversas áreas: olha, Deus restaurou o meu casamento. Deus restaurou a minha vida financeira. Deus salvou. Deus proveu em meio a esse deserto. Porque, queridos, muitas vezes passaremos pelo deserto para que eu e você tenhamos experiência. Para que eu e você venhamos ver o manancial de água sendo brotado. É no centro da vontade de Deus que muitas vezes tempestades vão se levantar. Mas não é porque Ele não nos ama, não é porque Ele nos abandonou. É para que eu e você venhamos desfrutar do caráter dEle que é imutável, amém? É para que eu e você venhamos andar sobre as águas. Autoridade. Eu achava impossível, mas Deus fez. Foi uma enfermidade que Deus curou. Foi uma situação adversa que você achava que iria morrer. Alguém que você amava, você perdeu. E o Senhor diz: olha, você não vai morrer. E quantas vidas vão chegar para você e você vai ter a autoridade, unção. Queridos, eu entendo que o Evangelho vai muito além de um diploma de teologia. Jesus, ele era mestre, mas ele carregava cicatrizes. E tem muita gente que não está disposto a carregar cicatrizes. Ei, não estou falando de você carregar feridas abertas, porque tem muita gente aí andando sangrando. Gente doente, adoecendo, porque não se permite ser curado, não permite passar pelo processo. Aí quer fazer, quer acontecer, sem unção, sem autoridade. Então, o processo nas nossas vidas gera em nós a autoridade. Romanos 5, 3 ao 5 diz assim: mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações. Porque aprendemos que a tribulação produz, diga assim, perseverança. O próximo. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. A tribulação vai gerar em mim e você perseverança. É onde você diz: Senhor, eu não tenho força. Ele vai, fica de pé, porque é na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Não desista. Não fuja. Não busque atalhos. Se submeta ao processo. Porque eu estou extraindo em você a autoridade. Ah, pastor, eu recebi uma profecia. Ei, querido, Deus, ele revela a promessa. Mas se ele revelar o processo, será que você vai permanecer? Ou você vai desistir? Uma história que me inspira na Bíblia é a história de José do Egito. Ele carregava um sonho. Mas ele precisaria passar por um grande processo. Para que ele tivesse estrutura. Você vê prédios erguidos. Não existe prédio erguido sem fundamento, sem estrutura. Quanto mais alto Deus for te levar, querido, eu quero te dizer, não é para te desanimar, mas para que você entenda que maior será o processo, para que você seja aperfeiçoado, para que você venha realmente carregar uma unção que não é simplesmente de palavras, porque aquilo que você vive, você transfere. Eu acho lindo quando pessoas são chamadas para trazer uma palavra. E quando você conhece a vida,
Queridos, não precisa de gritaria, não precisa, porque Deus usa cada um de uma forma, amém? É a multiforme graça de Deus. Cada um é único. Mas você vê uma unção, uma autoridade sendo liberada. Palavras simples. Por quê? Azeitona esmagada. Processo vivido. A aprovação dos céus, amém? E a aprovação dos céus vai gerar em mim e você promoção. Quer ser promovido, querido? Quer ser levado a um outro nível? Se submeta ao processo. Não desista. Não paralise. Ainda que com lágrimas, a Bíblia diz: aqueles que semeiam com lágrimas voltarão colhendo feixes com alegria. Às vezes, queridos, vai ser com lágrimas. Mas eu quero dizer que as nossas lágrimas irão regar o nosso milagre. A Bíblia diz: sujeita, pois, a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. O processo, pastora, está difícil. A senhora não sabe da luta que eu estou travando em casa. A senhora não tem dimensão do que eu estou travando na minha vida financeira. Ei, querido, se você está cumprindo o princípio, se você está no centro da vontade de Deus, esse deserto não é para te matar, mas é para te promover, amém? É a autoridade sendo extraída sobre a tua vida. Para dizer: olha, Deus fez. E às vezes você vai dizer: Jesus, eu não dou conta. Você tem um amigo, o Espírito Santo de Deus, que intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Às vezes você fala, você ora e você fala tanta besteira: Jesus, eu não quero mais, eu não aguento mais. E o Espírito de Deus, ele está intercedendo, dizendo: não, Pai, não é nada disso. Tem unção, querida igreja, sendo extraída das nossas vidas nesses dias. É uma autoridade. É esse lugar chamado maturidade, que não é fácil e que não está relacionada à idade, nem tempo de igreja, mas está relacionada a posicionamento. Porque tem gente que tem 20, 30 anos de igreja e não se submete ao processo e a vida é em círculos, não tem autoridade extraída. Porque vive uma vida de religiosidade. Não se submete ao processo. Ah, o pastor não me deu o microfone. A cadeira de Moisés. Querido, entenda que o anjo da igreja, ele é conduzido pelo Espírito de Deus, ainda que ele venha errar. O nosso Deus, ainda que ele não venha entender, eu não venha entender. Ei, você às vezes diz: olha, o meu patrão não está enxergando o profissional que eu sou. Ei, Deus é soberano, amém? Ele está no controle. Para de querer ter o controle. Espera o tempo. Se submete ao processo. E é muito interessante você lidar com a igreja, queridos. Porque tem pessoas que é assim. Chega, é uma bênção. Tem intensidade, mas não tem constância. Porque quem tem constância vive processo. E é aprovado e tem promoção de Deus, amém? Aí não fez o que queria, não foi da forma que queria, fica pulando, feito macaco, de galho em galho. Cada ano é numa igreja diferente. Ou simplesmente quer um lugar pronto, de visibilidade. Eu também queria, querido, um lugar pronto, mas eu me submeti e me submeterei ao processo, à vontade de Deus. Que muitas vezes vai nos tirar desse lugar chamado zona de conforto. Renúncia. Ei, querido, servir está relacionado a renunciar. Se você está achando que servir é simplesmente estar sentado no lugar que tem ar-condicionado, você está muito enganado. Renúncia. Tem preço. E tem muita gente que não quer pagar um preço. Aí, não, eu vou para um lugar pronto. Essa igreja não tem isso, não tem aquilo. O pastor não me reconheceu, não fez como eu queria. Eu acho engraçado que ninguém briga para pegar uma vassoura para lavar o banheiro. Me perdoe, querido. Eu achei muito interessante a pastora Fernanda Brum, dentro da igreja dela, disse: olha, você que é levita, não estou aqui tocando em ninguém, amém, querido? Vocês são todos uma bênção, mas isso está relacionado ao corpo. Ela disse: se você não pega uma vassoura, um pano para lavar o banheiro, você não tem o meu respeito. Então se submeta ao processo. Ah, pastora, a senhora tem o microfone na mão. Para mim é indiferente.
comecei abrindo, fechando igreja, lavando banheiro e continuarei, porque para mim, eu quero servi-lo. Então desejo servir, desejo se submeter ao processo, porque José, o processo começou na vida dele, ele sendo jogado no poço pelos irmãos, vendido como escravo, foi caluniado, foi preso, foi esquecido. Mas o que eu vejo é que José foi fiel em todas as estações da sua vida, servindo a Deus. Mas chegou o tempo onde José foi aprovado e promovido. Aí que eu acho interessante que tem irmão que diz, não, eu quero a cadeira de Moisés, eu quero fazer, eu quero acontecer. Sem estar pronto, sem estar maduro. E fica chateado. Aí vai, de galho em galho. Porque eu quero cair de paraquedas, eu quero fazer, eu quero o que eu quero, pastora. Não se submeta ao processo, ao tempo de Deus, querido. Não dê um passo sem ouvir a voz de Deus. Ah, pastora, eu não aguento mais esse casamento, eu não aguento mais essa situação. Se Deus não te der uma direção, se Deus não falar contigo, e eu quero dizer que primeiramente Ele fala comigo e com você através da palavra, amém? Porque tem situações que Deus diz, olha, é até aqui, toma uma decisão, dá um passo. É até aqui esse processo. Mas tem pessoas que não querem parar para ouvir a voz ou esperar o tempo da sinalização. Eu lembro que quando nós estávamos em um dos nossos processos, em um determinado lugar, queridos, muitas vezes eu ia para a igreja chorando, meu marido está de prova. Nesse tempo, minha casa foi igreja, quase um ano. A sala era de apartamento infantil, a garagem era o adoratório. E eu quero dizer que nós fazíamos tudo com muito amor, com muito carinho. Não para que fôssemos reconhecidos por homens, mas para Ele, amém, queridos? E eu quero dizer a você que ainda que os homens não vejam, não reconheçam, mas a tua semente é para o Senhor, deixa ela morrer. E o tempo certo ela vai frutificar, porque a semeadura, o princípio da semeadura é uma realidade. O que o homem plantar, isso ele vai semear. Agora eu quero dizer que a semeadura, o tempo, o kairos, não é o cronos do homem. Tem gente semeando aqui e com a outra mão já estendida. Espera. Em situações e situações passamos e ouvimos de pessoas da nossa própria família. Você está fazendo o que aí ainda? Cinto e Barbosa estão de prova. E o Senhor dizia, não é para sair. Não se cumpriu o tempo do amadurecimento. Entende que a maturidade, ela é extraída através de adversidades. Eu quero gerar em você perseverança. Eu quero gerar em você resiliência. Eu quero gerar em você obediência. E muitas vezes eu chorava e dizia, Jesus, por quê? Porque, queridos, o que Deus faz hoje, muitas vezes nós não entendemos, mas amanhã entenderemos, amém? Então, se você não está entendendo nada, se você não está ouvindo a voz, fica quietinho e se submete ao processo. Para de fugir, para de desistir, para de abandonar tudo pela metade. Se Deus não falou, fica aí quietinho na tua, pagando o teu precinho em oração, em obediência. Não é de cara feia, não. Às vezes você vai chorar na presença dele, vai enxugar suas lágrimazinhas e vai estar de pé. Arrumadinho e arrumadinha, amém? Cheio da alegria do Espírito de Deus, porque a alegria minha e a sua não é circunstancial, amém? É sobrenatural. Adversidades iremos passar e eu quero dizer a você que Deus não perdeu o controle. Para de se abater, para de baixar a cabeça. Às vezes choramos, sim, queridos. Às vezes a tristeza vem, mas ela não pode nos dominar. Ela não pode nos sucumbir. Eu tenho que me levantar e dizer, Senhor, está cooperando para o meu bem, eu não estou entendendo. E hoje eu consigo entender muita coisa. Tantas calúnias que passamos. E hoje eu quero dizer que tanta coisa que vivemos já não balança nem mais a árvore. É um sobrinho assim, oi? Já não gera desgaste ao meu coração. Algumas críticas, alguns levantes. Porque maturidade foi extraída lá atrás. Entende que tem uma raiz que precisa crescer, onde ninguém está enxergando, para que a árvore venha frutificar.
Para que quando Deus venha te elevar em alguns níveis, você não chutar o pau da barraca e dizer, eu não quero mais, porque não tem a ver só comigo e com você, tem a ver com um propósito, amém? E hoje eu entendo que tudo que nós passamos e coisas que viemos passar é para um propósito, é cooperando para o meu bem. E hoje coisas que antigamente me deixavam de cama durante dias, geravam labirintite, né? A questão da minha emoção, ela ficava desestabilizada. Hoje não desestabiliza mais, porque uma estrutura foi gerada lá atrás. Aí tem gente que fica evitando de estar, não quero conversa com o irmão. Ei, querido, deixa de ser tratado, para de fugir do processo. Deixa Deus mudar o teu caráter. Você às vezes é difícil e quer se isolar, não. Deus quer tratar na tua vida e na minha vida através da convivência. É com o marido, é com o filho. É nesse lugar aqui, ó, chamado comunidade cristã. Não falamos que não somos simplesmente uma igreja para vir, mas uma família para pertencer. Então o que nos une precisa ser maior daquilo que nos separa. Libere perdão, se submeta. Ah, pastora, Deus me prometeu que eu vou ser. Vai, querido. Na minha vida profissional, você precisará ser aprovado. Às vezes pelo teu chefe. Você vai precisar ter uma estrutura, carregar uma estrutura para chegar onde Deus quer que você chegue. Eu entendo que José passou por tudo aquilo, para que quando Deus o elevasse, o coração dele não existia orgulho, não existia rancor, não existia vaidade. Então, se coisas ainda não aconteceram e não chegaram às nossas mãos, é porque Deus está nos moldando, amém? É porque Deus está nos aperfeiçoando. É porque Deus está gerando em mim e você experiência. Tenha alegria. Ah, pastor, isso é hipocrisia, não. Eu sou filho, eu não sou amado, você não declarou aqui, sou filho, sou amado. Sou herdeiro de Cristo Jesus. Então, entenda que a adversidade não é para te matar, mas é para te promover, amém? É para te levar a um nível mais alto. Se você está em obediência, no centro da vontade de Deus. Às vezes nós cansamos, é fato. Teve dias que eu disse, Senhor, não aguento mais. E eu precisei chorar em alguns braços. Enxugar as lágrimas e continuar. Então deixe a autoridade ser extraída sobre a sua vida. Não desista. Se Deus não falou, permaneça. Obedeça. Aleluia. Então nós entendemos que o processo gera em nós maturidade. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Quantos aí tem filhos pequenos? Daniel diz, olha mãe, eu tá assim, é BMW. Eu disse, meu filho, só embaixo, viu? Vai trabalhar, estudar, pagar seu precinho. Aqui em Recife tá chique. Tá cheio de BMW, porque ele tá conseguindo discernir, né? Lamborghini. Eu disse, gosto assim. Mas veja, tem um carro. Eu, pai, tem um carrinho. É dele. Mas ele tem maturidade para desfrutar desse carro? Não tem. Então o Senhor quer nos levar a esse lugar chamado maturidade. Para que eu e você possamos desfrutar de tudo aquilo que Ele já preparou. Porque já está pronto, amém, queridos? Aquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram, é o que o Senhor já tem preparado para aqueles que o amam. E, queridos, não é só naqueles dias, é nesses dias, já está pronto. Traga a existência, se posicione, entre no lugar que o Senhor deseja que você esteja, em maturidade. Pare de andar em círculos, sendo reprovado. Com as mesmas ações, com as mesmas reações. E o Senhor dizendo a mim e a você, até quando? Até quando? Existe uma herança, existem promessas que eu quero liberar. Mas eu só vou liberar, filho, quando você chegar no lugar que eu desejo. Gálatas 4:1 diz assim, afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ou seja, é menino que vive tomando leitinho, que não quer ir pro pirãozinho, de birrinha com o irmãozinho, de birrinha com o maridinho, de birrinha.
e querendo desistir por tudo, querendo chutar o pau da barraca por tudo. Ei, tem promessas que vão ficar estacionadas. E eu quero dizer que a culpa não é de Deus, a culpa é minha e sua, por não estarmos na posição que Ele deseja. Às vezes é angustiante, querido. Você vê as mesmas atitudes, as mesmas coisas. E o Senhor liberando palavras proféticas na vida de tantos. E Jesus, Ele não erra, querido. Ele fala da promessa, mas você tem que se submeter ao processo e amadurecer nesse processo. Às vezes as pessoas saem do deserto do mesmo jeito que entrou, vai ser reprovado, vai voltar para o final da fila. E quem perde não é Deus, quem perde somos nós. E eu creio que como Pai, Ele deseja que sejamos aprovados. Ele deseja que esse tempo de aceleração... Eu sempre entendo, queridos, que dias de pressão carregam um tempo de aceleração. Você crê assim? É como o Senhor dizendo assim, olha, eu tenho pressa porque você perdeu tempo em algumas coisas. E essa pressão que eu estou permitindo ser revelada... é porque tem um aceleramento na tua vida. Tem um propósito para ser cumprido. E eu preciso que você chegue nessa estatura. Amém, igreja? Porque eu quero que você desfrute. Até quando seremos reprovados? Então, afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Ei, até quando teremos mentalidade de escravos, presos a tantos sentimentos, a tantas atitudes, as mesmas reações, as mesmas ações? Tenha mentalidade de filho e de filha. Seja curado no nome de Jesus. Seja aprovado no nome de Jesus. E eu quero dizer, queridos, que são pequenos testes. É às vezes no trânsito, amém? É às vezes com o teu cônjuge. Porque a palavra branda, ela alivia o furor. Às vezes você encher a boca d'água, você engolir sapos para cuspir pérolas, amém? E o Senhor dizendo, eu estou gerando em você autoridade, filho. Está sendo aprovado. Porque o diabo não está muito preocupado com a minha e a tua pregação. Ele está preocupado com a nossa renúncia e a sua obediência. Querido, a minha e a tua obediência, a nossa renúncia tem um peso tão forte no reino do Espírito. Porque tem muita gente aí sendo performático. Tem dom sem caráter. Chega um tempo que vem a ruína, a vergonha vem. Então esteja preocupado com o fruto do Espírito, amém? O caráter de Deus sendo revelado. Aqui na igreja é fácil. Oh, glória, aleluia. Às vezes lá em casa eu digo, Jesus, eu não vou pedir mais ao Senhor paciência não, porque Daniel tem sido uma bênção, glória a Deus, meu filho é uma bênção. E às vezes a vontade de dar um grito, às vezes eu digo, Jesus, gritei, Jesus. E às vezes você corrige na emoção, não tem a sobriedade ali, porque está irado. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis, amém? Então, estamos sendo moldados, queridos, aperfeiçoados, aleluia, glória a Deus. Então, quando você passar por uma adversidade, entenda que não é para te matar, aleluia, é para te promover, é para te aperfeiçoar, é para gerar autoridade. Seja um edifício com fundamento. Seja uma árvore com raiz, com profundidade. Não desista. No nome de Jesus. Se você crescer muito rapidamente, sem estrutura, se você não subir degrau por degrau, qualquer coisa vai lhe derrubar. Mas quando você persevera, quando você se submete ao processo, quando você deixa o Espírito de Deus extrair o que Ele quer extrair em mim e você, o seu crescimento será estável, amém? E será visto, porque o tempo da honra e da promoção será uma realidade nas nossas vidas.
O Senhor quer gerar em mim e você através do processo dependência e confiança. Isaías 43, 2 é um texto muito conhecido por todos nós. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O Senhor está dizendo a mim e a você, olha, nesse processo, você não vai morrer. Você não vai se afogar. Eu sou livramento, amém? Assim como ele foi com Cedraque, Mesaque e Abednego. Ele vai revelar o caráter dele, que é imutável, o cuidado dele. E às vezes a gente fica sem entender. Mas a Bíblia diz que nós passaremos, queridos. Ei, você vai passar. Quando passar pelas águas, quando passar pelo fogo, ele não vai te queimar. O Senhor está dizendo, eu sou contigo. Eu estou cuidando. É nesse deserto que eu vou abrir um manancial de água. Um oásis irá brotar, amém? Será que você consegue pensar, fechar os olhos e ver quantos milagres o Senhor já operou na tua vida? Porque Ele é o Deus do impossível, amém? Nesses dias, eu e meu marido, nós estávamos ali falando com Deus, Senhor, como vai ser? Mas eu quero dizer, querido, se você tem uma palavra, você tem tudo. E às vezes Deus vai permitir determinadas situações, o limite chegar, para que o caráter dele, para que o cuidado dele, para que a fidelidade dele seja revelada. Para que você entenda que não é a força do seu braço, não é você, mas é o Senhor, amém? Entendendo que agindo ele, ninguém pode impedir. Não queira entender o trabalhar de Deus. Entenda que nesse processo não faltará o cuidado, não faltará a provisão de Deus sobre as nossas vidas. E não está relacionado só à questão financeira, mas é o renovo, é a força, é a resistência, é a persistência que você diz, Senhor, não vou dar conta. Ele diz, olha, você vai dar conta sim. Porque Ele sempre tem um escape preparado para nós. Então o processo é para que a gente também desfrute da confiança e da dependência. A gente vê na história de José ali em Gênesis, onde o Senhor diz, olha, eu estou com José. Nesse processo, se você está em obediência e não é colheita de pecado, entenda que o Senhor está contigo, amém? Ele não te desamparará. Ele não te deixará. Ele está sustentando a nossa mão. Não vai faltar o pão, amém? Não vai faltar a presença, não vai faltar força. Porque Deus não faz nada pela metade, querido. Então persevere, resista. Deixe Deus extrair o que Ele quer em mim e você. Em nome de Jesus. Se uma grande oposição tem se levantado na sua vida, querido, entenda que é tempo de promoção. Eu lembro que quando nós passamos pelo processo de enfermidade, e ali eu disse, Senhor, cheguei dias que eu urrei, gritei, eu não aguento mais. Não sabia, existia um cunho espiritual e o inferno se aproveita. E já desgastado em todas as esferas, o corpo já não dava conta, vamos dizer dessa forma. E ali o Senhor muitas vezes ministrava. Existe um tempo de aceleração. O inferno quer roubar. Mas o Senhor diz, olha, a última palavra é minha. Amém? A última palavra é minha. E o que eu prometi, eu cumpro. Ainda que o inferno se levante de uma forma tão furiosa, querido, ele não pode impedir o que o Senhor determinou para as nossas vidas, o nome de Jesus. Entenda que essa oposição revela um tempo de promoção.
promoção, um tempo de milagres na minha e na sua vida. E ali o Senhor começava a revelar, disse, olha filha, eu tenho preparado isso, eu tenho preparado aquilo, é isso, o inferno está furioso, hostes infernais se reuniram para destruir as vossas vidas, mas eu sou o Deus que cuido, e eu estou permitindo, porque existem coisas na sua vida que eu quero extrair. O fogo no ouro vem para moldar e retirar impurezas. E às vezes dizia, Jesus, você se esqueceu de mim? Porque nós temos uma carne, amém, queridos? E muitas vezes ele ficou em silêncio. Quando ele começou a se revelar, acho que já tinham passado 2 meses de processo. Mas a persistência, a perseverança, o caráter sendo moldado. E hoje eu vejo que muitas coisas já se cumpriram e o diabo queria roubar. Ele quer roubar a nossa celebração. Ele quer roubar a nossa visão, amém, querido? Então não ande por vista, ande por visão. Abra sua boca, profetize em meio a esse deserto. E creia que o Senhor está trabalhando. Submeta-se a Deus, resista ao diabo, ele vai fugir, querida. Ele vem. Eita, meu Deus do céu. Eu já fiz de tudo e não consigo tirar essa criatura da posição. Chega uma hora que ele foge. E às vezes, lutas menores, você é conduzido para lutas maiores e nada lhe tira da posição. Chega uma hora que ele diz, ó, esse aí, essa daí não tem jeito. Seu nome já é conhecido, querido, no inferno, amém? Assim como nos céus também, aleluia, o Senhor já determinou anjos ao meu e ao teu respeito. Então não temas, em nome de Jesus. Viva o Kairos de Deus, seja aprovado, seja promovido. Tem gente andando em círculo no deserto, sendo reprovado. Mais uma vez eu digo, deserto é estágio, não estado, amém? Em nome de Jesus, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria virá. Às vezes nós passamos por tantos processos e a nossa mente, ela quer ser conduzida a esse lugar de escravidão, que é só luta, que é só derrota, não. Tem luta porque tem vitória. Chegou um momento que eu fiquei tão escaldada, eu dizia, Jesus, o que é que vem agora? Não, Jesus, eu não aguento. E o Senhor disse, não, filha, é um tempo de descanso e refrigério. Conduza essa sua mentalidade a esse lugar de liberdade. Tem prova? Tem, mas tem vitória. Amém? Eu não te desamparei, eu não te abandonei. O choro, ele tem um tempo determinado para finalizar, a alegria virá. Agora, lutas, queridos, nós iremos travar todos os dias. Todos os dias. Por isso precisamos nos revestir. Amém? O processo, você pode dizer assim, o processo me conduz ao destino profético. José do Egito foi jogado no poço, vendido como escravo, caluniado, preso, esquecido. Mas chegou o tempo de Deus aprovar e promover governador do Egito. Ressignifique suas dores, saia desse lugar de vitimismo, de coitadismo. Amém? Porque está cooperando para o seu bem. Gênesis 50, do 20 ao 22. A gente vai ver que José disse, olha, nada do que vocês me fizeram foi para o meu mal. Foi para o meu bem. Eu acho que dentro dele disse, olha quem eu me tornei. Será que você pode olhar para você e dizer assim, olha quem eu me tornei? Para de fazer das suas feridas um devocional. Para de lamber feridas. Você não é cachorro, meu amor. Você é filho. Amém? Ressignifique suas dores. Desfrute de um tempo de maturidade. Saia desse lugar de vitimismo. O mal que tenhais a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem. Veja. O mal que os homens intentarem em seu coração fazer,
Deus transformou em bem, porque em Deus a maldição é transformada em bênção, aleluia. Então às vezes os homens estão tentando te matar, te destruir, as hostes infernais estão se reunindo ao teu respeito, o Senhor está dizendo, olha, não vai morrer, não vai paralisar em meio a esse processo, eu vou promover, o mal será transformado em bem, querido. Então ressignifique as suas dores, pare de andar como vítima, como coitado. E entenda, Senhor está trabalhando em meu favor. Eu vejo que o gigante que se levantou e as adversidades que Davi passou, não foi para derrotá-lo, mas para promovê-lo. Eu lembro-me agora quando o Júnior estava numa determinada sessão no quartel. E queridos, as nossas guerras não são naturais. A Bíblia diz, não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, não é verdade? E ali, terrivelmente, essa luta se levantou. E eu disse, Jesus, mais uma. Foram muitos processos durante a carreira. Joga para lá, joga para cá. Mas Deus tinha um propósito mediante todas elas. Eu dizia, Deus, a gente começa a orar. E às vezes o coração lhe se angustia. Mas é porque aquele gigante que havia se levantado naquela determinada sessão era para uma promoção, para uma promessa. Entende, queridos, que o gigante muitas vezes que se levantam não é para te matar, mas é para te promover, amém? É para te levar ao nível que o Senhor quer. Por isso que a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Às vezes é uma adversidade que o Senhor vai gerar mais unidade dentro da tua casa, onde vocês vão desfrutar de um tempo de maior intimidade em Deus, um tempo de profundidade, um tempo de crescimento, um tempo de alinhamento, onde as veredas estão sendo endireitadas. E como já foi ministrado, a gente profetiza sobre o vale de ossos secos. E queridos, para que cada estrutura venha para o seu lugar, vai ter barulho. Não vai ser algo... Imagine, comece a imaginar essa cena, para que tudo venha se organizar. E às vezes você acha que está bagunçando. Não, ei, o Senhor diz, não está bagunçando não, eu estou colocando no lugar. Eu estou trabalhando ao teu favor. Eu estou promovendo a tua casa, eu estou promovendo as tuas finanças. Eu estou preparando o teu coração para aquilo que eu já determinei. E às vezes acha que a gente está perdendo. Não, querido, em Cristo perdemos para ganhar. Eu olho lá para trás tudo que nós perdemos, em todas as áreas, emocionalmente, financeiramente. Passamos por processos de desertos, de escassez, mas existiam mananciais. Existia um banquete ali preparado para cada dia, onde o Senhor ensinava a dependência, a medida. Porque Ele sabe, se às vezes for tudo muito folgado, Ele conhece o coração. A gente entrar nesse lugar de acomodação nele. E hoje eu vejo que algumas coisas que eram tão impossíveis estão voltando ao lugar. Mas foi muito barulho, querido. É muita organização interna aqui, olha. Porque onde estiver o meu e o teu coração, aí estará o teu tesouro. Primeiro Deus vai tratar o teu coração, amadurecer o teu coração, para que você não se perca, para que a bênção não venha ficar no lugar do abençoador. E você às vezes acha que está pronto, porque tanto questionamento. Não quer entender o trabalhar de Deus, só se submeta, só obedeça. Entenda que Ele não erra. Ele é pedagógico, Ele é intencional. Ele sabe o que precisa ser extraído em mim e em você. Ele sabe o que precisa ser gerado. É perseverança, é obediência, é resistência, é maturidade, é mansidão, é dependência, é confiança. Ele sabe como trabalhar. Então se submeta. Pare de ser reprovado. Seja aprovado no nome de Jesus. Porque é a promoção de Deus para as nossas vidas. O justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. É um aperfeiçoamento, é um aprimoramento, para que o nome dele seja glorificado. Pare de dizer que você não dá conta. Pare de murmurar em meio a esse deserto. Comece a abrir a sua boca e a profetizar. Comece a falar com Ele. Deus, o que precisa ser mudado em mim? O que o Senhor quer extrair em mim? Porque eu quero te agradar. Querido, em meio ao processo, você muitas vezes entra como uma gatinha ou um gatinho raquítico. Mas é uma leoa e um leão, um homem de Deus, uma mulher de Deus sendo aí, olha,
aprimorado. É uma ousadia quando você abrir a boca, é gente sendo curada, é vida sendo restaurada, é vidas sendo transformadas para a glória de Deus. É autoridade, querido, e dói, porque o nosso Jesus foi um homem de dores, mas vale a pena, não desista. O processo te conduz ao destino profético. Aleluia. Não empurre, querido, a porta. Deus tem falado tanto isso comigo. A porta que Deus não abriu, não empurre. Espere o tempo. Não é questão de acomodação. Tenha discernimento, amém? Eu quero e creio que aqui existe uma igreja que tem discernimento. Ah, você acorda de meio-dia, amado, e quer que Deus abra a porta? Me perdoe. Isso é preguiça. Deus não vai fazer a tua parte. Faça a sua parte no natural. Mas não queira dar jeitinho, não. É isso aqui. Não. E eu estava falando de um testemunho. Esses dias eu e meu marido, meu Deus, isso aqui não vai fechar. E queridos, nós somos uma igreja profética, amém? Existem profetas, a maior profecia é a palavra ministrada. Se você está atento, você agarre, você pegue. Deixa essa palavra frutificar, porque a sua vida não vai ser mais a mesma. E o Senhor falou algumas vezes que uma porta se abriria para uma necessidade específica. E quando chega o limite, e não foi ajeitadinho, porque Deus vai soprar. Muitas coisas, quando você prioriza o reino de Deus em primeiro lugar. Queridos, eu vivo isso e eu tenho autoridade para falar sobre isso. Deixei profissão. Ah, porque seu marido era concursado. Não. Num tempo de muita escassez, de muitas dívidas a ser paga. Onde minha casa não tinha móveis. Enfim, quem frequentou a minha casa no início sabe o que é. Barbosinha, hein, Barbosinha? Ia lá. A gente estava investindo na vida dele. Tinha um banco no terraço, querido. Deus tratando no meu caráter. Passei pelo processo. Fui morar de aluguel. E a conta ali era travada. E quando ia mudar o contrato, R$50 que aumentasse, não ia dar conta. Eu dizia, confie, que eu vou abrir a porta. Eu vou dar, eu vou fazer. E tudo que eu vivo hoje é cumprimento de propósito, cumprimento de promessa. Mas eu me submeto, eu resisto, eu persisto. Não sou melhor que você, eu estou falando isso para testemunhar, amém? Para que a nossa fé ela seja edificada. E dentro de tudo isso, eu dizia, Jesus, o negócio vai ficar ruim. E a bênção recebe uma ligação, olha, vem aqui. Nesse dia ele amanheceu cansado. A gente passou uma semana com Julinha, né, com gripe, então nós não dormimos. Ele disse, filha, eu não vou dar conta de ir, não. E o Espírito de Deus disse ao coração, bradou, você vai. Porque é uma porta que eu estou abrindo. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Mas a gente não pode ser inconsequente, amém? Ah, Deus, o Senhor abriu, espera lá, que eu estou cansado. Não, meu irmão, se levante, tenha ânimo, tenha coragem, peça força, peça graça, tenha uma atitude. Saia desse lugar de acomodação, de preguiça, na autoridade do nome de Jesus. Deixa de dar desculpas, deixa de procrastinar. E ali, ele disse, filha, chegou 10 horas da noite, foi na quarta-feira que ele não esteve. Eu praticamente não conversei sobre negócios. Conversou sobre Jesus, sobre tudo. No final dos finalmente, sim, e aí? Tá fechado. Uma pessoa indicou que nós nem conhecemos. Mas entendemos que é o cuidado de Deus. Para uma finalidade, devido a uma palavra liberada, mas a obediência, querido. Às vezes a carne quer desistir, não, Senhor, isso aqui eu não consigo enxergar. Ei, não ande por vista, amém, igreja, abre a visão, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir, não se confunda, porque Deus está trabalhando. Então, quando buscamos a Deus, ao reino de Deus em primeiro lugar, obedecemos princípios, queridos, as demais coisas serão acrescentadas. Ah, pastora, eu não estou vendo muita coisa. Às vezes é uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Esteja atento às sinalizações dos céus nesses dias.
Não murmure, só agradeça. Pai, obrigada. Deus, obrigada, Senhor. Eu me alegro por essa provação, porque eu sei que o Senhor está me tratando. Eu sei que eu não sairei dessa prova, desse deserto do mesmo jeito. Eu não serei mais o mesmo. Não é hipocrisia, querido. Eu vejo que os momentos que eu mais cresci em Deus foi no processo, foi no deserto. Onde mais as minhas lágrimas verteram, onde mais eu tive experiência, mais intimidade. E vale a pena obedecer, vale a pena perseverar, aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Vou repetir novamente. Não seja vítima das circunstâncias. José não se vitimizou, porque meu irmão, porque a mulher de Potifar, porque me esqueceram, Senhor. Eu vou pular. Vou para outro lugar agora, vou desistir do teu propósito, do teu chamado. Não seja vítima das circunstâncias, desfrute de um tempo de maturidade, em nome de Jesus, um tempo de constância. Amém? Como tem sido ministrado aqui, querido. E ressignifique suas dores. Maturidade. Às vezes uma situação passa meses e meses remoendo aquilo. Maturidade. Oh, Jesus, se o Senhor permitir. Não estou dizendo aqui para você ser tapete pisado, não. Amém, queridos? É porque a gente é crente e que é besta, não. Seja prudente. Sabe assim impor, mas também sabe perdoar. Maturidade, igreja. Amém, glória a Deus. Ressignifique suas dores. Aleluia. Processo não é castigo, é preparo. Amém? Então, se você está sendo aí prensado, esmagado nesses dias, é um azeite precioso. Olha, eu posso sentir o cheiro da unção, da autoridade sendo gerada. Não é castigo, é preparo. Ei, já falamos várias vezes aqui, a borboleta não precisa de um milagre. Às vezes você fica dizendo, Senhor, eu quero esse milagre. Jesus, abre essa porta. Ele está dizendo, não, você precisa de um processo. A borboleta não precisa de um milagre, ela precisa se submeter ao processo. Deus quer que eu e você venhamos dar voos altos na presença, mas se submeta ao processo. Espere o tempo, obedeça. Porque a promessa vai se cumprir. Aleluia. Só quem se submete ao processo pode voar. Você quer voar, igreja? Só socorro, você quer voar? Então se submeta ao processo. Tem maturidade sendo extraída, perseverança, resiliência, obediência. Meu Deus, coisas maravilhosas. Você não vai ser mais o mesmo. As pessoas vão olhar para você. Ei, tá tão diferente. Tão diferente. E ainda que ninguém reconheça, você vai se olhar no espelho. E você vai refletir a glória, a imagem e a semelhança de Deus. Amém, igreja? O Deus do processo é o Deus do progresso. Amém? Tem progresso. Tem novidade de Deus para mim e para a tua vida, em nome de Jesus. Você pode ficar em pé no seu lugar. O Deus do processo. Você pode dizer assim, o Deus do processo é o Deus do progresso. Eu quero declarar a aprovação de Deus sobre a tua vida, promoção de Deus sobre a tua vida. Não para que o teu nome seja reconhecido, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Se você passar pelas águas, ela não vai te afogar. O fogo não vai te queimar, amém? Você vai desfrutar do cuidado, da provisão, da fidelidade do Senhor, em nome de Jesus. Você pode começar a fechar os seus olhos e orar. Senhor, nos ajuda, Pai, a nos submetermos à Tua vontade. Senhor, nos ajuda, Pai, a sermos moldados, Pai, a ponto de nos tornarmos cada vez mais parecidos contigo. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes não é fácil. Muitas vezes a carne, Pai, ela quer gritar. Muitas vezes, Pai, o desejo, Pai, das nossas emoções é desistir. Mas o Senhor é o Deus que nos ajuda.
O Senhor é o Deus, Pai, que nos sustenta. O Senhor é o Deus que nos fortalece. O Senhor é o Deus, Pai, que deseja que em nós seja extraído, Pai, uma unção poderosa. Senhor, em nome de Jesus, eu quero profetizar, declarar que aqui está uma igreja, Deus, que avançará. Uma igreja, Pai, que prosseguirá. Uma igreja madura, Senhor. Uma igreja, Pai, que ainda que passe pelas águas, Senhor, ela não se afogará. O fogo não a queimará. Mas muitos, Pai, reconhecerão que é o Senhor. É o Senhor, Pai. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus a unção que desata jugo nesse início de noite, Senhor. Senhor, nos ajuda, Pai, a não olharmos para as circunstâncias. Nos ajuda a não olharmos, Pai, para as nossas limitações. Mas nos ajuda todos os dias a olhar para Ti. Senhor, ainda que com lágrimas, Pai, venhamos semear. Porque chegará sim o tempo da colheita, Pai. E só colhe, Deus, quem permite, Deus, amadurecer em meio ao processo, Senhor. E eu, Deus, no nome de Jesus, Pai, quero declarar, Pai, promoção, Deus, na vida do Teu povo. Promoção, Deus, na vida secular. Promoção na vida espiritual. Promoção na vida material, Senhor, financeira. Ah, Deus, em nome de Jesus, muitos estão sendo provados nesses dias. Pai, o deserto muitas vezes, Pai, tem sido intenso. Mas existe, Senhor, um oásis, Pai, liberado para nós. Senhor, em nome de Jesus, revela o Teu caráter, Deus. Revela a Tua fidelidade. Revela o Teu amor todos os dias para as nossas vidas, Senhor. Que venhamos nos sujeitar, Deus, à Tua vontade. Resistirmos ao diabo e ele fugirá. Na autoridade do nome de Jesus queremos declarar que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. A oposição revela um tempo de promoção, Senhor. Não desistiremos, Pai, mas desfrutaremos, Senhor, da plenitude, Deus, a Tua bênção. Em nome de Jesus, amém.